Salve, salve Piquitos! Sejam muito bem-vindos ao canal Piquito Python. Eu sou o Miquim e nessa aula nós vamos trabalhar com as listas, tuplas e sets no Python. Lembrando que essa é a aula de número 5 de uma playlist de 30 vídeos que fazem parte de um curso gratuito de Python para iniciantes. Então se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo que você clique no card acima para acessar a playlist. Mas se você já assistiu às aulas anteriores, a aula de número 5 começa agora. Então bora lá! Então, o que são listas, né? Elas nada mais são que coleções mutáveis e ordenadas de qualquer tipo de dado. Ou seja, coleções mutáveis, né? Então, a gente tem ali uma lista de itens que são mutáveis, ou seja, a gente pode adicionar itens dessa lista ou retirar, né, itens dessa lista. Então, elas são mutáveis. São ordenadas. Então, cada item ali tem o seu index, né? Tipo, eles são ordenados, então se você printar ali, do jeito que você montou a sua lista, você vai ter a sua lista no final, né? A não ser que você mude ela, né? Pois elas são mutáveis. Então elas vão continuar ordenadas, diferente do set, que é o que eu vou mostrar depois, também no final desse vídeo. As listas, então, são ordenadas e possuem seus index. Ainda vou mostrar agorinha o que são esses indexes. E elas aceitam também qualquer tipo de dado. Então uma lista pode ser uma lista de strings, uma lista de números, uma lista de listas, listas de listas de listas de lista. Então a gente pode realmente ter qualquer tipo de dado ali dentro dessa lista, inclusive dicionários também. A gente pode ter uma lista de dicionários, beleza? Como que a gente declara então a lista? A gente tem duas formas. A primeira é chamando aqui a classe list, né? Então a gente printar aqui a nossa famosa funçãozinha print com o type para a gente poder printar o tipo, né, da nossa variável. E a gente executar aqui, a gente vai ver que é do tipo list, né? Porque a gente já iniciou ela realmente como uma lista. Outra forma da gente fazer, da gente já declarar uma lista, é já passando aqui os valores para essa lista, né? Então, se eu printar aqui, lista 2, né? List 2. Então a gente vai ver aqui que continua sendo uma lista. Mas por que é uma lista? Como ele sabe que é uma lista? Ele sabe que é uma lista por causa dos colchetes. Se a gente tivesse declarado aqui com parênteses em vez de colchete, já seria uma tupla. E os sets seriam com chaves. Com chaves assim é set. Mas como a gente está na lista ainda, a lista é definida com colchetes. Então isso aqui é uma regrinha do Python. Tem que decorar, né? Vamos falar assim, tem que decorar. Que a lista, mas você vai usar isso tanto que vai ficar automático. A lista ela é definida aqui com colchete, beleza? Tá entre colchetes, é uma lista. Então aqui de novo, lista. Beleza. E como eu disse, a gente pode ter uma lista de valores mistos, né? De itens de vários tipos. Ou seja, aqui a gente tem essa lista com uma string, um tipo numérico, um booleano aqui, outro número, outra string e uma lista dentro da nossa lista também. Então a gente passou aqui list1 como um item aqui da nossa list2. Vou até printar aqui pra gente a lista também, em vez de printar o tipo dela, e a gente tem aqui, ó, ABC, 34, true, 40, mail e a nossa lista vazia. Beleza? Então, bora continuar? Vou pegar um outro exemplinho aqui pra gente, que eu já preparei aqui. É interessante a gente, como eu já falei nos outros vídeos, sempre tá dando bons nomes aqui para as nossas variáveis, né? Como aqui é uma lista de bandas, por exemplo, eu chamei de bands. Poderia ser até bands list. Ficaria até mais interessante, mas vamos deixar aqui bands por enquanto. Então, a gente printando aqui. Tem aqui a nossa lista. E como eu disse, eu ia mostrar o que eram os index, né? Pois as nossas listas são ordenadas. Vocês viram que toda vez que eu printo aqui, elas estão ordenadas. E cada uma tem o seu index. No Python vocês vão ver que o index sempre começa com 0. Ou seja, esse aqui é o nosso item 0, 1, 2 e 3. Então, por exemplo, se eu quiser aqui acessar Angra, eu vou colocar aqui entre colchetes, que é a forma da gente acessar um index da nossa lista, né? Então, eu quero printar a banda aqui de index 1. Então, vou executar. Temos aqui Angra. Se eu tivesse executado com 0, né? Teríamos aqui Metallica. Então, começa com 0, 1, 2, 3, por aí vai. Vamos supor, então, que a lista é muito grande. A gente não sabe qual o último index da lista e a gente quer acessar o último item. A gente pode acessar dessa forma. Com menos 1, a gente consegue pegar, né, ao contrário. Então, a gente consegue acessar aqui o Megadeth ou o Pantera, por exemplo, né, pegando do fim para o início. Beleza? Outra coisa que a gente consegue fazer também é pegar mais de um item, né? Então, se a gente colocar, por exemplo, a gente quer do item 1 ao 3 e executar, a gente usa com os dois pontos dessa forma. Então, aqui é o início da lista, até onde que a gente quer, né? Da onde a gente quer e até onde a gente quer essa lista. Então, se a gente printar, vai ver que Angra e Pantera. Por quê? Por que ele pegou do index 1
o Angra, mas ele excluiu o Megadeth aqui, que seria o index 3. Isso acontece porque no Python, sempre que a gente vai trabalhar dessa forma aqui, a gente tem que decorar que o primeiro item aqui, ele nunca vai ser inclusivo. Quer dizer, ele sempre vai ser inclusivo, ao contrário. O primeiro item sempre vai ser inclusivo, então a gente consegue acessar o index 1 aqui, né, do Angra. Porém, o segundo sempre vai ser exclusivo. Então, por isso que a gente não conseguiu acessar aqui o Megadeth. Se a gente quisesse acessar o Megadeth, teria que passar de 1 a 4. Então, lembrando, o segundo não é inclusivo, o primeiro é inclusivo. Beleza? Outra forma da gente pegar o Megadeth aqui seria, né, a gente colocasse o -1 assim. Na verdade, como tá do lado direito e não é inclusivo, vou até executar aqui pra gente. Olha, ele pegou só até o Pantera. Se a gente quiser acessar aqui o Megadeth, a gente tem outra forma de fazer, que é simplesmente, né, se a gente quer pegar até o final da lista, a gente consegue passar dessa forma, do primeiro que a gente quer até o final. Então, se a gente não colocar nada aqui, ele vai pegar até o final. Então, esses dois pontos aqui servem para separar isso, né? A gente colocar só o 1 aqui, ele vai pegar só o Angra. Com os 2 pontos, se a gente não tiver realmente um limite aqui, ele vai até o final. Da mesma forma acontece pro contrário. Então, se eu quiser do começo até o 3, né? A gente consegue também. Então, Metallica, Angra e Pantera, porque o segundo aqui não é inclusive, beleza? Então, é dessa forma que a gente consegue acessar os itens da nossa lista, através do index. E bora então continuar vendo agora os modificadores da lista. Então, a gente consegue, como eu disse aqui, as listas são mutáveis. Então, vamos começar a brincar com isso. Vou colocar aqui pra gente estar printando as nossas bands. E o primeiro método que eu vou mostrar é o mais famoso. Colocaria aqui pra gente bands.append disturbed. O que esse append ele vai fazer? Ele nada mais faz que adicionar esse disturbed pra gente no último item, né? Como último item da nossa lista. Então, vou subir aqui um pouquinho, acho que tá meio baixo. Então, ele adicionou aqui o disturbed no último, né? No final da nossa lista. Outra forma da gente conseguir adicionar um item na nossa lista é com o insert. Então, com o insert, a gente consegue, por exemplo, ó, vamos tentar executar aqui. Ele vai dar um erro, porque o insert, ele precisa de 2 argumentos. O primeiro argumento que ele recebe, né, porque o segundo já é o item, o primeiro argumento que ele recebe é o index, aonde você quer adicionar esse item. Então, vamos colocar aqui no index 2, por exemplo. Se eu printar aqui, o disturbed foi aqui para o index 2, né? 0, 1, 2. Então, a gente tem o append, né, que adiciona no final da lista, e o insert, que vai adicionar aqui junto com o index, né? Você vai escolher aonde que você quer colocar. Ele até mostra aqui, ó. Insert object before index. Então, ele vai adicionar o objeto aqui antes do index 2. No caso aqui, o index 2 era o Pantera, né? 0, 1, 2. E ele adicionou o disturbed antes. Então, ele vai assumir o lugar aqui, né? Então, ele vai pro index 2. Então, a gente já viu aqui o append, o insert. Vou mostrar também o extend, que é outra forma da gente aumentar a nossa lista, né? Vou colocar aqui o bands 2. Vou mostrar primeiro. Se a gente colocasse, por exemplo, no index 0 aqui, a gente colocasse o nosso bands 2 aqui. O que acontece? Deixa eu executar, deixa eu dar um clear aqui primeiro, executar esse código nosso. Vai ver que, olha, ele adicionou a nossa segunda lista aqui de banda no index 0, porém, ele adicionou como uma lista, tá vendo? Então, é uma lista, continua sendo uma lista dentro da nossa lista, né? Ele simplesmente inseriu uma lista no primeiro item, né? Que foi exatamente o que a gente pediu. Colocou a lista no index 0 da nossa lista 1. Agora, se a gente quiser simplesmente quiser só adicionar esses itens à nossa lista, para isso a gente tem o método extend. Então, o extend, ele vai adicionar aqui, ao final da lista, o nosso bands 2. Então, ele vai juntar essas duas listas, né? Vai estender a bands 1. Então, a gente passa, assim, a nossa lista .extend, né? E a bands 2. Então, a gente vai estender a lista 1 com a lista 2. Beleza? Então, fica dessa forma aqui. A nossa lista 2 vai parar aqui no final. E se a gente quiser colocar em algum lugar específico, com o extend a gente não consegue. Então, a gente vai conseguir colocar aqui só no final da nossa lista mesmo. Beleza? Agora, vendo os métodos de remoção, a gente tem, por exemplo... Vamos tirar aqui agora. Na verdade, eu vou deixar esse aqui. Vamos colocar aqui bands... remove. Não, remove. Deixa eu só dar um espaço aqui. Bands.remove. Vamos remover aqui, por exemplo, vamos remover Angra. A gente tem o método remove, para ver que ele removeu aqui, né? Metallica, Pantera. Depois que ele estendeu, ele foi lá e removeu o Angra. Então essa é uma forma de remover um item. Você passa aqui com o método remove. Você passa o item que você quer remover. Ele vai encontrar esse item e vai remover. E a outra forma da gente remover um item é com o pop, o método pop. Porém, o pop, ele só vai remover pra gente o último item da lista. Então aqui de Avenged Sevenfold, né? Que era o último item da lista. O pop simplesmente vem aqui e retira esse último item da lista. Só que o pop ele tem uma vantagem também. Olha, ele retorna pra gente aqui o que a gente retirou. Então, se a gente salvar aqui, por exemplo,
popped, né? Criar aqui uma variável popped. Ele vai pegar, vai dar o pop, vai remover o último elemento da lista e vai retornar pra gente, né? Essa variável, então, vai receber aqui o retorno dessa função, que nada mais é que o item que a gente retirou. Então, vou printar aqui, na verdade, agora o popped, né? Então, a gente já viu que a nossa lista bem estava dessa forma aqui. Agora eu vou printar o popped, que é o retorno aqui do nosso pop, é uma Avenged Sevenfold. Então ele retirou aqui, vou printar também o list, na verdade, printar os dois, printar aqui o Bands, na verdade, né? Printar o nosso Bands. Então, olha, ele retirou o Avenged Sevenfold do final e a gente printou aqui o Avenged Sevenfold, que está salvo dentro da variável popped. Beleza? Outros métodos que a gente tem são... deixa eu colocar assim, bands.clear, que limpa a nossa lista, né? A gente também tem o método reverse, que, vamos colocando aqui, reverse. Reverse, você já imagina o que ele faz, né? Ele vai alterar, isso, exatamente, ele vai alterar a ordem aqui da nossa lista, né? Vou tirar esse bands 2 aqui, que a gente não tá usando mais. Então, o reverse, ele vai inverter a nossa lista. O sort, método sort, ele serve para ordenar a nossa lista em ordem alfabética. Então, Angra, Megadeth, Metallica, Pantera. Vamos colocar aqui vamos ver um outro item aqui. Vamos pôr Iron Maiden aqui, por exemplo. Então, ele ordenou, ó, A, I, M, depois o P. Então, com o nosso método sort, a gente consegue ordenar a lista. E a gente também consegue ordenar ao contrário. Para isso, a gente passa aqui um reverse igual a true dentro, né, dos parênteses aqui do nosso método. Então, olha, se você colocar o mouse aqui em cima, ele até fala, ó, tem um reverse aqui, que é um booleano, que ele já vem por default false. Então, se a gente colocar reverse para true e executar, ele vai ordenar, porém dessa vez ao contrário, né? De forma invertida. Beleza? Então, a gente tem esses métodos. Temos também, por exemplo, se for uma lista aqui de números, a gente consegue... Vamos colocar? Já vamos fazer esse... Vou comentar esse aqui por enquanto. Vou colocar aqui list one, uma lista com 1, 2, 3 e 4. Vou passar ela aqui e a gente consegue dar um sort também, né? Vou até printar ela aqui. Os números, eles também podem ser ordenados, né? No caso aqui tá com o reverse, então a gente consegue ordenar eles ao contrário. Mas o que eu queria mostrar pra gente, na verdade, era o min. Vou, na verdade, já passar aqui dentro do nosso print, pra ficar mais prático. O min de list one. Então a gente consegue printar aqui o mínimo, né? Ele vai retornar pra gente o valor mínimo. A gente consegue retornar o máximo da nossa lista, 4 aqui no caso. E a gente consegue também somar os itens da nossa lista. Então, 1 mais 2 mais 6 mais 4 igual a 10. Beleza? Então a gente tem alguns métodos já que facilitam a gente trabalhar com listas, com as listas. Se eu não me engano, o min, a gente consegue fazer também com a banda, com as strings. Deixa eu ver. Ele vai retornar o... É como se fosse o sort ali, né? Ele vai ordenar pra gente e retornar o primeiro. O max também, vamos ver aqui o max. Ó, ele pega o Pantera, que é o último no caso da... Se a gente for ordenar, né? De ordem alfabética. Beleza? Então, a gente viu bastante método aqui da nossa lista já. Uma coisa que eu acho interessante de mostrar também é o nosso operador in para listas, que é bem interessante também. Por exemplo, ele vai retornar pra gente um booleano. Por exemplo, se eu colocar aqui print Angra in bands e executar aqui nosso código, ele vai retornar pra gente true, ou seja, verdadeiro. Angra está em bands. Se eu colocasse aqui disturbed em bands, como disturbed não tá, ele vai retornar pra gente false. Na verdade, até se eu colocasse aqui Angra com a letra minúscula, né? Ele vai retornar pra gente false, porque ele é case sensitive, né? A Angra aqui tá diferente desse Angra. Então, o Angra aqui com letra minúscula não está na nossa lista. Então, ele vai retornar pra gente false. Beleza? Então, a gente consegue ver se um item tá na lista através desse in, né? Angra in band, false. Beleza? Outra coisa interessante também de mostrar aqui é o nosso for, que eu ainda vou mostrar pra gente, ainda vai ter uma aula aqui sobre os loops, beleza? Vai ter uma aula sobre os booleans, vai ter sobre condicionais, né? E vai ter uma aula ainda sobre o nosso loop for, mas só pra gente mostrar como consegue printar aqui cada item da lista, né? A gente consegue fazer isso através do laço for. Então, se eu printar aqui, executar aqui, né, o nosso código, a gente tem aqui Metallica, Angra, Pantera, Megadeth e Iron Maiden printado cada um em uma linha. Por quê? Vamos ler comigo. Eu ainda vou explicar direitinho o que é o last for, mas já apresentando para vocês ele. Ó, para item em bandas, print item. Então, assim, a gente poderia... Isso aqui a gente pode chamar de qualquer coisa. Posso colocar banda mesmo. Para cada banda, né? Vamos colocar em inglês mesmo. Para cada band. Em bands, né? Para cada banda. Nas bandas, print a banda. E aqui no final ele vai pular uma linha, né? Por isso fica bonitinho assim pra gente. Olha, Metallica, Angra, Pantera, Megadeth e Iron Maiden. Deixa eu dar um clear aqui.
Outra coisa, outra forma da gente fazer também, que fica bastante interessante, é a gente usar aqui o método enumerate. Então, com o enumerate, a gente consegue também pegar o index da nossa lista. Olha, se eu printar aqui não vai mudar nada, né? Mas agora a gente consegue, com uma string formatada, colocando assim, dessa forma. Olha, um F, né, pra gente usar a nossa string formatada. Vou abrir uma chave aqui, passar o nosso index. Vou colocar aqui um banda, né? Band. Então, olha, a string formatada nada mais é que uma string, igual eu já expliquei na aula sobre strings, ela permite que a gente formate aqui uma string. Então, a gente tem uma string dentro das aspas. Como ela tem o F aqui, a gente consegue passar dentro das chaves algumas variáveis. Então, eu estou passando aqui o index e a banda. Então, se a gente executar aqui, a gente tem, olha, 0 é a banda metálica, 1 é a banda Angra, 2 é a Pantera e por aí vai. Outra forma da gente conseguir fazer isso sem a string formatada, né, de uma forma mais simples, seria aqui a gente passar o index e a band. Então, a gente vai ter aqui 0 metálica, 1 Angra, 2 Pantera e por aí vai. Então, o que que esse numerate faz pra gente? Ele retorna pra gente aqui o index. Então, a gente consegue pegar essa lista de uma forma enumerada e para cada index e banda nessa lista enumerada, ele consegue printar pra gente o index e a banda. Aqui da mesma forma a gente conseguiria chamar de qualquer coisa. Vou chamar aqui de banana. Então, né, a gente realmente escolhe como que a gente quer chamar essas variáveis. Então, beleza, a gente viu aqui como que a gente consegue printar esses valores separados. Outra coisa interessante é o método join, que eu vou mostrar pra gente aqui. Então, se a gente quiser aqui, olha, vou colocar um print aqui, só printar aqui eu já mostro como que isso funciona. Então, olha, a gente está criando uma variável bandString, que a gente, né, espera receber uma string, e a gente está usando o método join para isso. Então, ele vai juntar aqui esse vírgula espaço com o join bands. Então, ele vai, join é juntar, né? Juntar os itens da banda com essa vírgula e esse espaço. Então, vamos executar aqui para a gente ver. Então, olha, a gente tem aqui uma string, né, onde cada item está separado pela vírgula e o espaço. Poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui um hífen, né? Então, vou separar eles por hífen, colocando um espaçozinho aqui para ficar bonitinho, né? A gente tem os nossos itens separados aqui pelo hífen. Para a gente retornar para a lista, a gente consegue usar o nosso split, método split. Então, a gente tem aqui o newList, que recebe a nossa string, ponto split, com o nosso if. Então, a gente quer separar, né, split, a nossa string, a gente quer separar a nossa string com onde ele encontrar um espaço, hífen, espaço. Então, a nossa string está dessa forma, ele vai separar a cada espaço, hífen, espaço, ele vai separar a nossa string e retornar pra gente numa lista. Então, se a gente printar aqui o new list, ele volta pro que era, beleza? Então, a gente consegue, olha, juntar esses elementos de uma lista em uma string, virar tudo uma coisa só através do método join, e a gente consegue fazer o contrário, né, que é separar essa string em uma lista, ou qualquer outra string, qualquer número que você tiver, assim, né. Na verdade, acho que mais a string, o split funciona mais para string, sim. A gente consegue, então, separar de volta para uma lista, né? Vou fazer um outro exemplo rapidinho aqui. Eu acho que eu já mostrei isso quando a gente estava trabalhando com string, mas vou mostrar aqui rapidinho. Por exemplo, se a gente tiver aqui uma var, colocar aqui mikim, por exemplo. E a gente der aqui um new list, recebe, colocar var.split pelo i, então a gente vai separar pelo i, né? Em executar, a gente tem aqui o M, o K e o N. Então, a gente separou, deu um split nessa string pelos is. Então, ele pegou, excluiu os is e mostrou o que restou pra gente separado em uma lista, beleza? M, K e N. Então, é assim que a gente usa o nosso split. Então, a gente acabou aqui sobre as listas, né? Essas foram as listas, coleções mutáveis e ordenadas de qualquer tipo de dado. E agora a gente vai passar, então, para as tuplas. Elas são agora coleções imutáveis e ordenadas de qualquer tipo de dado. Ou seja, a única diferença da tupla para a lista é que as tuplas elas são imutáveis. A gente não consegue mudar o valor da nossa tupla, né? Vou mostrar isso na prática o que é. Beleza, então vou pegar aqui pra gente um exemplo de mutáveis, né? Então vamos executar isso aqui. Então a gente tem uma lista 2 que recebe a nossa lista 1, ou seja, ela vai copiar, né? Então a lista 2 ficou igual à lista 1, né? Agora, como é uma lista, a gente consegue fazer, por exemplo, aqui, list1 recebe, que deveria ser igualzinho, né? Então, a nossa lista 1, no index 0, vai ser agora Iron Maiden. Então, se eu executar, vai ver que as duas agora são Iron Maiden. Esse é um problema da lista ser mutável, né? Porque a gente está mudando só a lista 2, olha. A gente tem aqui a lista 1 com os valores. A gente colocou a lista 1, a lista 2, para ser igual à lista 1. Então, né? A lista 2 ela é igual à lista 1. A gente quis alterar aqui só a lista 1. Só que a gente percebeu que a lista 2 também foi alterada. Então, porque ela não realmente copiou, né, o valor da lista 1
para a lista 2. Simplesmente fez aqui um atalho, vamos falar assim, né? Então a lista 1 e a lista 2 elas são a mesma coisa, né? Então por isso que a gente consegue, a gente mudando só a lista 1, a gente acabou mudando aqui também a lista 2, né? Então a lista ela não é mutável, né? Eu vou apagar aqui, pá. E, por exemplo, que se a gente quiser colocar aqui tuple1.append, a gente vai ver que ele não tem um método add também, isso aqui é outra coisa. Então a tupla realmente ela não pode ser mudada, né? Então a gente não consegue alterar um valor da tupla. Essa basicamente é a única diferença das tuplas para as listas. A grande vantagem é realmente que ela fica protegida contra mudança, né? Então a gente quer que uma lista ali ela se mantenha ela até o final. A gente pode usar uma tupla, né? Porque se a gente não quer mudar o valor dela, a gente já coloca como tupla que vai garantir pra gente que a gente não vai alterar o valor dessa lista. Porque senão pode acontecer igual aqui no caso das listas, né? Onde era mutável e a gente só queria mudar o valor da lista 1 e a gente acabou mudando também o valor da lista 2. Essas coisas podem acontecer. Então, para não acontecer, a gente já garante que não é mutável, inicializando como uma lista, ou seja, com o parênteses. Beleza? Então, aqui a gente tem a única diferença da lista e a tupla é essa questão da imutabilidade. E vamos ver agora, então, sobre os sets. Os sets agora são coleções mutáveis de dados desordenados e únicos. O que seria isso? Deixa eu pegar um exemplinho aqui pra gente, onde a gente tem aqui, olha, um set, né? Vou printar ele. O set, deixa eu dar um clear. O set, ele é definido, então, pela chave, né? Então, se a gente colocou com chave, ele já vai saber que é um set. Então, aqui temos o set, né? Então, se a gente declarou com chaves, é um set. E agora, bora para essa questão de mutável e desordenados e únicos. O que isso quer dizer? Repara que eu vou printar aqui o nosso set 1. Olha, Angra, Iron Maiden, Pantera, Megadeth, Metallica. Se eu printar de novo, Pantera, Metallica, Angra. Ou seja, ela é desordenada. O set, essa é uma das diferenças para a lista e para a tupla. O set ele não possui um index definido. Então você não consegue também acessar aqui pelo index. Se a gente tentar acessar aqui, vai dar set object is not subscriptable. Ou seja, ele não é iterável. Você não consegue acessar pelo index, até porque ele não tem index. É uma coleção desordenada. Então, tem os valores salvos aqui, mas cada hora que você rodar vai estar num lugar diferente, porque os itens não possuem index, beleza? Ela também é mutável, porém, a diferença da lista é que o set, a gente altera o set, ele não tem o append, ele tem pra gente o add. Então, add, por exemplo, colocar disturbed, a gente executar aqui, vai ver que o disturbed está aqui agora. A gente não consegue adicionar num index também, porque, como eu disse, não possui index. Então, sempre que você for adicionar, vai ser numa ordem ali aleatória, né? E eles são únicos, ou seja, vou colocar aqui até agora o Angra novo, executar, vai ver que ele só tem um Angra aqui, porque eles são valores únicos. Então, eu posso até colocar aqui mesmo, Metallica. Vou colocar com a vírgula já. Ó, Metallica, temos 3 metálicas aqui. Se eu executar, ele vai pegar um metálica só. Então ele não repete os valores. Então, além de desordenados, os itens do set são únicos. Beleza? Outra coisa que a gente consegue fazer igual na lista, né? Então, Angra in set. A gente consegue printar aqui, executar aqui e ele retorna pra gente um true, né? Vou limpar aqui nossa tela de novo. Agora vamos passar para uns métodos importantes do set. Para isso, vou pegar aqui 2 sets que eu preparei aqui já pra gente. E o nosso primeiro método, que é o intersection. Se eu executar aqui, olha, set1 intersection set2, ele vai mostrar pra gente os itens que estão presentes nas duas listas, né? Então pegou pra gente o Angra e Metallic. Então ele fez a interseção aqui entre o set1 e o set2, né? Outro método que a gente tem é o difference. Então, a gente executar, ele vai mostrar pra gente o Disturbed e o Iron Maiden, né? Porque os itens da lista 1 que não estão na lista 2, né? No set 2, no caso. Então ele vai diferenciar pra gente aqui, pega o Disturbed e o Iron Maiden. Se fosse aqui ao contrário, né? Set 2 e set 1, ele pegaria pra gente o Pantera e Megadeth. Beleza? Sempre que a gente executar vai estar numa ordem diferente, né? Porque são desordenados. E por aí vai. Outro método que a gente tem também é o union. Então, vou colocar aqui set2 union set1. Ele agora vai juntar, então, né? É a mesma coisa do extend lá da lista, só que aqui ele une e mantém ainda desordenado. Então, ele adicionou aqui pra gente Pantera e Megadeth, né? Junto à nossa outra lista, sem repetir Metallic e Angra, porque são valores únicos.